Tudo começou no início dos anos 2000, quando Leonardo, já consagrado nacionalmente após a perda trágica de seu irmão Leandro, buscava novos rumos na carreira e também uma forma de preencher o vazio deixado por aquela perda irreparável. Foi nesse período conturbado que ele conheceu Eduardo Costa, um jovem cantor mineiro de personalidade forte, voz marcante e uma ousadia que saltava aos olhos. Eduardo ainda não era um nome consolidado no cenário musical, mas havia algo nele que despertava a atenção. Uma mistura de carisma bruto, talento natural e uma ambição incansável. Leonardo viu ali uma centelha familiar. Era como enxergar, no olhar de Eduardo, a mesma fome de palco e paixão pela música que ele e Leandro tinham nos primeiros anos de carreira. Os dois se identificaram logo de cara. A conexão foi quase instantânea. Em entrevistas, Eduardo nunca escondia a admiração que sentia. Cresceu ouvindo Leandro em Leonardo, imitava as modulações de voz, decorava letras e dizia, sem rodeios, que Leonardo era um de seus maiores ídolos. Do outro lado, Leonardo enxergava naquele rapaz uma espécie de reflexo mais jovem e inquieto de si mesmo. Em pouco tempo, os dois estavam dividindo não só os palcos, mas também confidências e momentos pessoais. Viajavam juntos por todo o Brasil, trocavam conselhos, histórias de estrada e até dividiam as angústias do coração. O que nasceu como uma parceria musical foi se transformando numa amizade genuína, quase familiar. Leonardo passou a tratar Eduardo como um irmão mais novo, oferecendo apoio, conselhos e até repreensões quando sentia que era necessário. Eduardo, por sua vez, via em Leonardo mais do que um mentor. Ele era uma figura de referência, uma espécie de porto seguro em meio à intensidade e instabilidade da fama. Foi dessa conexão tão intensa que, em 2014, nasceu o projeto Cabaré, um verdadeiro fenômeno. A ideia era simples, mas poderosa. Unir duas gerações do sertanejo em um espetáculo com clima boêmio, regado a modões clássicos e uma estética que remetia aos bares antigos. As noites regadas a cachaça, sofrência e nostalgia. O cenário era um verdadeiro cabaré, com luzes vermelhas, cortinas de veludo e uma banda afinadíssima. O público se apaixonou logo de cara. O projeto não era só um show, era uma experiência sensorial, uma celebração da música sertaneja raiz com pitadas de humor, improviso e emoção. A química entre os dois era inegável. Nos palcos, trocavam provocações engraçadas, risadas sinceras, e às vezes até se emocionavam com algumas canções. As músicas fluíam com naturalidade, os duetos eram potentes e a interação com o público fazia com que cada apresentação parecesse única. Os ingressos se esgotavam em questão de horas. As músicas, muitas regravações de clássicos, voltaram às paradas. Era como se o Brasil tivesse reencontrado uma parte de sua alma sertaneja. Mas enquanto nos palcos o brilho era intenso, nos bastidores, as sombras já começavam a surgir. Pequenos desentendimentos, diferenças de visão artística, questões de ego e vaidade começaram a se acumular silenciosamente. Os dois tinham personalidades fortes, e embora a amizade fosse verdadeira, nem sempre conseguiam lidar com as tensões causadas pelo sucesso estrondoso. Com o tempo, aquelas faíscas começaram a se transformar em pequenas explosões, que ainda não eram públicas, mas já deixavam marcas internas. O que o público via era só a ponta do iceberg. Nos bastidores, uma história bem mais complexa e delicada estava se desenhando. Com o sucesso estrondoso do cabaré, vieram os contratos milionários, as agendas lotadas e as diferenças começaram a aparecer. Eduardo Costa queria modernizar o repertório, inserir elementos pop, usar tecnologia e trazer novos compositores. Já Leonardo insistia em manter o tom clássico, com músicas antigas e arranjos tradicionais. O clima entre os dois foi ficando tenso. Durante os ensaios, era comum ver discussões acaloradas.
Eduardo acusava Leonardo de ser resistente à mudança. Leonardo, por sua vez, dizia que Eduardo estava perdendo a essência. O que antes era brincadeira virou crítica velada. As reuniões de produção passaram a ser marcadas por embates e olhares atravessados. Apesar das brigas, os shows continuavam. Mas já havia algo quebrado. E o que ninguém sabia era que o pior ainda estava por vir. No ano de 2019, enquanto os bastidores fervilhavam com os preparativos para uma nova e ambiciosa turnê do Cabaré, tudo desabou. O clima, que já vinha se deteriorando há meses, atingiu o ponto de ebulição. Eduardo Costa, agora mais experiente, mais conhecido e com um público fiel, queria dar um passo ousado em sua carreira. Lançar sua própria gravadora, administrar seus lançamentos, escolher seus parceiros comerciais e ter liberdade criativa total. Para ele, era o próximo passo natural depois de anos sendo dirigido e controlado por empresários que, segundo ele, já não entendiam suas ambições. Mais do que isso, Eduardo queria desvincular sua imagem dos bastidores empresariais, que cercavam o projeto Cabaré, muitos dos quais estavam diretamente ligados à equipe de Leonardo. Ele acreditava que havia conflitos de interesse, decisões tomadas sem o seu conhecimento e até manipulações para favorecer um lado só. Eduardo não queria mais ser parte do projeto. Ele queria liderar, tomar as rédeas, ser o dono do próprio destino. Leonardo, por sua vez, não via com bons olhos esse movimento. Sempre foi um homem de confiança, lealdade e estabilidade. Seu círculo profissional mal se alterava ao longo dos anos. Era fiel aos seus empresários, aos mesmos produtores, aos mesmos técnicos, à mesma estrutura. Para ele, a proposta de Eduardo soava como uma ameaça, um rompimento não só empresarial, mas pessoal. Ele acreditava que, sem aquela base sólida que sustentava o Cabaré, o projeto corria sério risco de ruir. Tentou convencer Eduardo a repensar. Vamos com calma, bicho. A gente chegou até aqui junto. Não joga tudo pro alto por impulso, teria dito em uma conversa reservada. Mas Eduardo estava irredutível. A gota d'água veio durante uma reunião acalorada em São Paulo. Estavam presentes os empresários dos dois, produtores e representantes de patrocinadores. Em dado momento, Eduardo, visivelmente alterado e impaciente, acusou um dos principais empresários de Leonardo de boicote, manipulação e falsidade. Segundo relatos de quem estava na sala, o tom foi agressivo, com frases duras, dedo em riste e até ameaças veladas. O ambiente ficou pesado. Leonardo, desconcertado, tentou amenizar. Pediu calma, sugeriu uma conversa a portas fechadas, tentou mediar. Mas Eduardo não aceitou o tom conciliador. Sentiu-se traído e desrespeitado. Encerrou a reunião de forma abrupta, se levantando da cadeira com raiva, jogando os papéis sobre a mesa e disparando. Não volto mais. E vocês vão ver quem sou eu sozinho. E não voltou. Foi o fim. A partir daquele dia, a amizade, antes fraterna, profunda e cheia de cumplicidade, foi abalada de forma irreversível. Eduardo cortou contato. Leonardo se fechou em silêncio. Nenhum dos dois deu declarações públicas imediatas, mas quem era próximo sabia. Algo grave havia acontecido. A ruptura não foi só artística, foi pessoal, foi emocional. O projeto Cabaré, até então um dos maiores sucessos da música sertaneja, foi oficialmente colocado em pausa. Nenhum comunicado detalhado foi emitido. As redes sociais ficaram em silêncio. O público, confuso, ainda não sabia dos reais motivos, apenas sentia a ausência. As perguntas começaram a surgir. Por que não teve mais shows? Cadê os dois juntos no palco? Acabou o projeto? Mas nenhuma resposta vinha. Nos bastidores, porém, já era dado como certo. O Cabaré original havia terminado. E o que viria a seguir deixaria tudo ainda mais escancarado. A guerra silenciosa entre dois ídolos da música brasileira estava
só começando a mostrar suas cicatrizes. Em 2020, no auge da pandemia, Leonardo realizou uma live histórica ao lado de Gustavo Lima. A ausência de Eduardo Costa foi notada por todos. Afinal, ele era o parceiro tradicional do cabaré. As redes sociais explodiram de perguntas. Eduardo, ferido e sentindo-se deixado de lado, foi às redes sociais. Sem citar nomes, postou frases como amizades que só duram enquanto é conveniente e a máscara uma hora cai. A internet entendeu o recado. Era para Leonardo. Logo depois, Eduardo participou de uma entrevista onde disse que algumas parcerias são uma mentira que a gente conta para o público. O público ficou chocado, e Leonardo, até então calado, decidiu responder de forma firme. Em uma live com amigos próximos, Leonardo disparou. Às vezes a gente dá a mão e a pessoa quer o braço, o corpo todo. Não dá. Foi a confirmação pública de que a amizade tinha terminado. Com o passar do tempo, o clima deixou de ser de guerra aberta e passou a ser de silêncio. Um silêncio denso, desconfortável. Nem ataques, nem reconciliação. Só distância. Mas amigos próximos revelaram que Eduardo tentou, discretamente, se reaproximar. Mandou mensagens, pediu desculpas, até enviou um presente para Leonardo em seu aniversário em 2022. Não houve resposta. Leonardo, segundo fontes da família, estava profundamente magoado. Para ele, não era apenas uma briga profissional. Era uma traição emocional. Ele teria dito: "O que mais me doeu não foi o que ele falou, foi o que ele deixou de respeitar." E assim, os dois seguiram caminhos diferentes. Eduardo voltou aos palcos solo. Leonardo seguiu com Gustavo Lima e outros parceiros. O cabaré, agora, era uma lembrança distante. No fim de 2023, quando o ano se aproximava do encerramento e o clima em Goiânia era de celebração, aconteceu algo que ninguém esperava. Durante uma festa sertaneja privada, realizada na fazenda de um dos grandes nomes do meio artístico, com presença restrita a artistas, produtores e amigos íntimos, dois nomes chamaram a atenção de forma discreta, mas poderosa. Leonardo e Eduardo Costa estavam no mesmo ambiente pela primeira vez em anos. O reencontro não havia sido programado. Ambos haviam sido convidados separadamente, e segundo fontes próximas, nenhum dos dois sabia que o outro estaria lá. Foi um daqueles acasos do destino, que muitos interpretariam depois como um sinal. Assim que Eduardo chegou, acompanhado de amigos e visivelmente tranquilo, o burburinho começou. Minutos depois, Leonardo apareceu. O clima, que até então era de descontração, ganhou contornos de tensão palpável. Quando os dois se viram, foi como se o tempo congelasse por alguns segundos. As conversas ao redor pareceram desacelerar. Alguns dos presentes perceberam o que estava prestes a acontecer e ficaram em silêncio, observando discretamente. Não houve aproximação imediata. Ambos ficaram em cantos opostos da área de convivência, cercados por seus respectivos círculos, mas com olhares que de vez em quando se cruzavam. Até que, surpreendentemente, em um momento de intervalo entre apresentações acústicas, Eduardo tomou a iniciativa. Com passos lentos, aproximou-se, sem alarde. Não havia música alta, nem holofotes. Era apenas ele, com as mãos nos bolsos e uma expressão séria, mas serena. Quando ficou frente a frente com Leonardo, não disse nada. Apenas fez um aceno discreto, quase sutil, como quem pede licença ao passado. Leonardo, pego de surpresa, hesitou por um instante. Parecia analisar tudo o que aquele gesto significava. E mesmo com os olhos carregados de lembranças, respondeu com um sorriso tímido, meio contido, mas verdadeiro. Não houve abraço, nem aperto de mão. Nenhuma palavra foi trocada. Apenas um instante breve, silencioso, mas profundamente simbólico. Para quem conhece os dois, aquele gesto valeu mais do que qualquer discurso. Era o primeiro contato em anos.
Anos de mágoas, de distanciamento, de silêncio. E mesmo que tenha durado apenas segundos, aquele momento foi interpretado por muitos como uma rachadura na muralha de orgulho que os separava desde 2019. Depois daquele dia, os boatos começaram a circular com força. Bastou uma foto desfocada dos dois no mesmo ambiente para reacender a esperança dos fãs. Perfis de fãs-clubes começaram a publicar teorias. Será que vem um Cabaré 2024? Eles fizeram as pazes? A reconciliação está próxima? Nenhum dos dois comentou publicamente. Nem Eduardo, que sempre foi mais impulsivo nas redes sociais, nem Leonardo, que prefere o silêncio ao alarde. Mas a ausência de negação já foi suficiente para alimentar os rumores. As esperanças renasceram. Para os milhares de fãs que acompanhavam o projeto Cabaré com Paixão, aquele pequeno gesto reacendeu um antigo sonho: ver os dois novamente no palco, lado a lado, com a mesma energia que os consagrou. Talvez não da mesma forma, talvez com feridas ainda cicatrizando, mas juntos, como no início. E assim, em silêncio, sem anúncio oficial, sem promessas, apenas com um gesto contido e um sorriso tímido, começou a se desenhar um novo capítulo dessa história marcada por amor, brigas, saudade e música. Em entrevistas recentes, Eduardo Costa tem dado sinais claros de mudança. Mais maduro, menos impulsivo e visivelmente tocado pelas feridas do passado, ele vem abrindo o coração, de forma inédita. Em um bate-papo com um programa de TV especializado em música sertaneja, sua voz embargou ao falar sobre os anos de ouro do projeto Cabaré. Eu agi com o coração machucado, confessou, olhando para o chão, como se cada palavra pesasse, mais do que a anterior. Na época, eu estava magoado. Me senti traído, incompreendido. Mas hoje eu vejo que podia ter feito diferente. Já perdi pessoas importantes por orgulho. A declaração pegou muitos de surpresa. Eduardo, que sempre teve fama de explosivo e de falar o que pensa sem filtros, soava agora contido, quase arrependido. Falou abertamente sobre perdão, tanto o que gostaria de receber, quanto o que gostaria de oferecer. A gente vai ficando mais velho e entende que a vida é curta demais para guardar mágoa. Eu não sou o mesmo Eduardo de 2019. Se eu pudesse voltar, talvez tivesse escutado mais e falado menos. Essas falas geraram comoção entre os fãs e movimentaram as redes sociais. Muitos interpretaram como um pedido velado de reconciliação, outros como um desabafo sincero, sem a intenção de reatar, mas apenas de limpar o coração. Leonardo, por outro lado, tem seguido um caminho diferente. Sempre discreto, evita tocar no nome de Eduardo publicamente. Em entrevistas, quando perguntado sobre o ex-parceiro de palco, responde com frases curtas, elegantes, mas vazias de emoção. Cada um segue seu caminho, costuma dizer. Mas, segundo fontes próximas, amigos de longa data e músicos que ainda convivem com ele, Leonardo já não guarda raiva. O tempo, dizem, esfriou a dor e deixou apenas uma certa tristeza. Não uma mágoa ativa, mas uma decepção que ficou, como um quadro fora do lugar na parede da memória. Para pessoas próximas ao cantor, Leonardo sente que a história com Eduardo teve um valor imenso, mas ainda carrega dúvidas sobre se há espaço ou vontade para reconstruir o que foi perdido. Ele é muito coração, sabe? Mas também é cauteloso. Já foi muito ferido. Não é de sair correndo atrás do passado, teria dito um amigo íntimo. Hoje, os dois seguem em silêncio. Cada um em sua estrada, em sua rotina, com seus fãs, seus shows, suas famílias. A distância física talvez seja o reflexo de um distanciamento emocional que ainda não foi superado completamente. Mas também há um respeito implícito. Nenhum dos dois ataca, critica ou desmerece o outro publicamente. Há silêncio, mas também há cuidado, e no meio desse silêncio mora a esperança dos fãs, porque no fundo,
O sertanejo é feito disso, de histórias que doem, que ficam engasgadas, que às vezes terminam sem final feliz, mas que nunca morrem de verdade. E essa, entre Leonardo e Eduardo Costa, pode ser uma dessas histórias que o tempo insiste em manter viva. Porque quem já dividiu palco, lágrimas, gargalhadas e aplausos como eles, não se apaga com uma briga. Pode até se perder por um tempo, mas nunca deixa de existir. E talvez, um dia, sem anúncio e sem pressa, os dois voltem a se encontrar, não apenas com um aceno discreto, mas com um abraço sincero, como nos velhos tempos do cabaré. Mesmo, com toda a dor, os desentendimentos e as mágoas que marcaram os últimos anos, uma verdade permanece inabalável. O legado de Leonardo e Eduardo Costa é imortal. O projeto Cabaré não foi apenas uma turnê ou um disco. Foi um marco cultural. Um fenômeno que atravessou gerações, tocou corações e resgatou a essência boêmia do sertanejo raiz. Foi mais que um espetáculo. Foi um reencontro da música com sua própria alma. As canções continuam vivas. Tocam em bares, festas, rádios e playlists pelo Brasil afora. Os vídeos, postados há quase uma década, ainda acumulam milhões de visualizações no YouTube. Trechos das apresentações são compartilhados nas redes como declarações de saudade. Os fãs, fiéis, não esqueceram. E mais do que isso, continuam acreditando, porque o cabaré não era apenas sobre música. Era sobre amizade, sobre química de palco, sobre duas personalidades diferentes que se completavam no microfone. Era sobre risos entre uma canção e outra, improvisos, histórias contadas ao vivo que faziam o público se sentir parte da roda de amigos. Era sobre verdade. E isso não se apaga. Mesmo depois da ruptura, do silêncio e da distância, a chama nunca se apagou por completo. Ficou ali, latente, no coração de quem viveu aquele tempo. E entre todos os sentimentos que vieram depois, a tristeza, a decepção, o orgulho, algo permaneceu intacto: o amor dos fãs. A esperança silenciosa, mas persistente, de que, um dia, talvez num palco inesperado, em um festival qualquer, ou mesmo em um estúdio, Leonardo e Eduardo se reencontrem de verdade. Porque, no fundo, amizades verdadeiras não morrem. Elas podem adormecer por um tempo. Podem ser soterradas por mágoas, orgulho e palavras malditas, mas não deixam de existir. E às vezes, nos momentos mais improváveis, renascem das cinzas. E quem sabe um dia o destino, que já os uniu uma vez, que já os separou, que já os colocou frente a frente em silêncio, possa agir novamente. E os palcos iluminados e sedentos por emoção voltem a receber aquela dupla que, com vozes distintas e almas intensas, emocionou o Brasil inteiro. Talvez não como antes. Talvez com novas regras, com cicatrizes à mostra, com mais sabedoria e menos impulsividade. Mas juntos. Porque algumas histórias simplesmente merecem um novo capítulo. E o público está aqui, de coração aberto, esperando por ele.